decidi trazer aqui um tema bastante polémico, digamos assim, e que realmente mexe comigo e efetivamente vai aqui contra o bom funcionamento do ser humano, o bom funcionamento do teu cérebro, e portanto decidi hoje entrar a fundo neste tema e desmistificar isto do basta ter disciplina, esquece a motivação. E eu sei, eu tenho quase certeza que desse lado já alguém decidiu guiar-se por este mantra, não é? Do basta ter disciplina, o sucesso exige sacrifício e muito esforço e sacrificar tudo e todos, quando na verdade isso levou-te foi aqui para um ciclo ainda mais de frustração, de mais estagnação e de mais caos e levou-te até se calhar a desistir dos teus objetivos. Estou certa? Aconteceu exatamente o mesmo comigo, há uns anos atrás, quando efetivamente o mantra que mais guiava aqui as minhas ações era o basta ter disciplina, basta sacrificar isto, basta esforçar-te. Isto depois ter repercussões aqui muito negativas, seja na parte profissional como na parte pessoal. Na parte profissional levou-me a um burnout, porque achava que quanto mais horas trabalhasse, quanto mais produzisse, quanto mais multitasking eu conseguisse fazer para produzir mais, quanto mais eu sacrificasse o meu tempo pessoal, a minha vida pessoal, o meu autocuidado, o meu tempo com a família, mais sucesso eu ia ter a nível profissional. Mas o resultado final foi precisamente um burnout. E a nível pessoal, o que aconteceu é que comecei a guiar-me por dietas extremamente restritivas, a sofrer aqui com a comida, porque realmente não podia comer hidratos, não podia comer doces, não podia comer uma comida fora da dieta, e isso levou-me aqui a estados de frustração muito grandes e a entrar aqui num ciclo de distúrbios alimentares, de compulsões alimentares, que criaram ainda uma relação ainda mais negativa do que aquela que eu tinha comigo, não é? De baixa autoestima, baixa confiança, baixo amor próprio. Isto foi piorando cada vez mais com este mantra que eu tinha na minha cabeça de baixa disciplina, baixa esforçar-te, baixa sacrificar-te. E, portanto, isto trouxe-me para estados muito negativos, para lados muito negros na minha vida, e tenho a certeza que desse lado também acontece o mesmo, porque nós fomos moldados aqui pela sociedade que efetivamente o sucesso só vem efetivamente se tu conseguires fazer este sacrifício, ter este sacrifício, abdicares de muita coisa em prol do sucesso, quando na verdade não é assim. E portanto eu hoje decidi realmente desmistificar isto. Sei que as intenções desse lado, muitas vezes nas redes sociais, entra-se nas redes sociais e vê-se basta ter disciplina ou esquece a motivação, confia na disciplina. Eu sei que a intenção é boa, mas a pessoa que ouve do outro lado pode estar a interpretar isto de forma errada. Porque normalmente a pessoa que diz isso ao mundo, não é? É uma pessoa que tem um motivo muito forte para a ação. E teve sucesso naquela situação porque tinha um motivo para o fazer. Tinha um motivo para era preciso ser feito para lá chegar. E, portanto, ela conseguiu ser consistente porque havia um motivo. Agora, quem ouve de fora pensa, não, basta sacrificar isto, basta sacrificar aquilo, basta fazer isto desta forma para eu conseguir também alcançar aquele objetivo. Quando, na verdade, há algo muito mais profundo a ter em consideração. E quando uma pessoa diz que é o sacrifício, é o esforço, o que acontece é que essas pessoas normalmente têm aqui uma estrutura, têm aqui um sistema que lhes permite, no futuro, que permite ao seu eu do futuro agir de acordo com os seus objetivos. Não é a força de vontade e o sacrifício, a disciplina que as levam lá. É uma estrutura, é um sistema, uma organização que efetivamente respeita e ajuda o seu eu do futuro. Mesmo quando não há aqui a melhor energia, o melhor mood, as melhores emoções, ela, mesmo assim, vai. Porque tem aqui uma estrutura, tem aqui um sistema. Ok? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vou-te aqui mostrar aqui de forma superficial, efetivamente, como é que o nosso cérebro toma decisões, como é que nós tomamos decisões diariamente, para tu entenderes aqui, efetivamente, o que é que tu podes fazer aqui no teu dia-a-dia para tomar decisões mais adequadas diariamente. Para tu conseguires ser consistente nos teus objetivos, seja a nível pessoal como profissional. E, portanto, no fim, vou dar aqui 5 práticas para tu trazeres para o teu dia-a-dia, colocar já em prática e começares a ter aqui os resultados e saíres, finalmente, desse caos. Bora lá? Então,
Primeiro eu quero-te mostrar aqui como é que efetivamente o nosso cérebro faz escolhas diariamente. E ele tem sempre aqui 3 situações em consideração, que é a tua experiência passada com essa situação, a situação presente, o que é que está a acontecer naquele momento, como é que te estás a sentir naquele momento, e faz uma simulação do futuro. Ele prevê o que é que pode acontecer no futuro, como é que podes sentir no futuro. E prevê aqui uma possível recompensa, tendo em conta a escolha que tu fazes. E, portanto, a tua tomada de decisão, a tua decisão vai ser baseada aqui no valor que tu atribuis àquela recompensa, à recompensa que aquela escolha te vai trazer. E o que é isto das recompensas? Não é um bombom, não é a recompensa não é um presente necessariamente, ok? A recompensa é tudo aquilo que aproxima o teu corpo do estado ideal. Temos recompensas primárias e recompensas secundárias. As recompensas primárias, o que é isto? É tudo aquilo que vai permitir concretizar as tuas necessidades biológicas. Por exemplo, quando tens fome, tu vais buscar comida. Quando tu tens sede, vais beber água. Não é? E são necessidades biológicas e a recompensa de sentir sede é beberes água. Só que o ser humano tem aqui uma particularidade muito diferente dos animais, que é as recompensas secundárias. E as recompensas secundárias é tudo aquilo que prevê uma recompensa primária, que é algo que os animais realmente não conseguem. Os animais, pensando aqui no macaco, ele sobe às árvores para ir buscar uma banana para se alimentar e para realmente conseguir não ter fome e ter aqui reservas energéticas. Ele vai beber água ao rio, ele percorre aqui vários quilómetros para ir beber água ao rio, para realmente ter aqui uma boa hidratação, conseguir não estar aqui em períodos de desidratação muito longos. E ele acasala com outro macaco para conseguir, efetivamente, perpetuar aqui a espécie. Só que o ser humano tem esta particularidade de eu cresço, não é? Vou à escola, faço a faculdade para no fim ter um diploma, para conseguir entrar ter a profissão que eu pretendo, para conseguir ter o dinheiro que eu preciso, para conseguir comprar comida, para conseguir ter acesso à água potável, para não sentir sede, para manter aqui a minha sobrevivência. Eu, no meu trabalho, faço de tudo para conseguir ter uma promoção, para conseguir ter mais dinheiro e conseguir realmente ter aqui mais estabilidade, ou ter mais reconhecimento, ter aqui status, porque isto já vem do passado, não é? Nós precisamos deste reconhecimento para conseguir para pertencermos aqui a uma determinada comunidade, porque no passado, se tu vivesses sozinho, a tua probabilidade de sobrevivência era muito reduzida. E, portanto, as pessoas viviam sempre aqui em comunidades porque a probabilidade de sobrevivência era muito maior. E isso perpetuou-se. E hoje em dia é exatamente a mesma coisa. Só que nós vamos à procura do status, do reconhecimento. Mas a necessidade base é tu conseguires manter a tua sobrevivência. E, portanto, o teu cérebro converte todas as opções concorrentes aqui numa moeda comum, que é a recompensa esperada. Vou dar aqui um exemplo prático, para tu até entenderes e transportares isto para a tua vida. Imagina que eu tenho aqui tempo livre e tenho várias opções. Tenho 3 opções. Tenho a opção de ir ao supermercado porque preciso de abastecer aqui a despensa, e eu abastecer a despensa e ter a despensa cheia durante a semana, isso vai-me dar aqui mais possibilidade de planeamento das minhas refeições ao longo da semana, vai-me dar aqui mais segurança, mais alívio, porque não tenho que pensar mais nisso durante a semana. Não é? E se calhar atribuo aqui uma pontuação de 10 unidades, só para dar aqui um peso, uma determinada pontuação, um determinado peso à situação. Depois tenho uma segunda opção, que é dar continuidade aqui a um projeto que tenho em mãos. Porque se eu cumprir com esse prazo, eu vou conseguir ter reconhecimento aqui do meu público, e ao ter reconhecimento do meu público vou conseguir fazer mais vendas, vou conseguir ter mais dinheiro, vou conseguir ter mais liberdade financeira, vou conseguir ajudar mais pessoas a transformarem as suas vidas, vou conseguir
impulsionar aqui a minha carreira. E tenho aqui outra opção, e se calhar nessa opção eu daria aqui uma pontuação de 25 unidades, digamos. E depois tenho aqui uma terceira opção, que é ir fazer exercício físico, ir correr até à praia. Eu já sei que vai ajudar-me também aqui a aproximar-me aqui do aspecto físico, da condição física que eu pretendo, de gostar mais de mim, de me ver ao espelho, de conseguir sentir mais energia, mais bem-estar, gerir melhor as minhas emoções. Ir à praia também me ajuda a entrar aqui em estados mais de relaxamento, mais de bem-estar, paz de espírito. Portanto, se calhar atribuo 50 unidades, uma pontuação de 50 unidades. E depois o que é que acontece? Esta decisão final, a tomada de decisão final, vai ser feita aqui com base num cenário que tu crias na tua cabeça e com a avaliação que tu fazes e entendes que determinada recompensa vai ser mais valiosa, não é? Por exemplo, neste caso, nestas 3 opções que nós passamos, eu atribuí mais valor ao fazer ir correr à praia. Posso ir correr à praia e depois posso-me sentar a trabalhar no meu projeto. E depois, quando terminar o meu projeto, vou ao supermercado, ok? Portanto, isto ajuda-me aqui a conduzir aqui as minhas decisões, as minhas escolhas. Só que o que acontece muitas vezes, e isto depois contribui aqui para a nossa aprendizagem continuamente, é o erro de previsão. O que é que isto quer dizer? Nem sempre as simulações que nós fazemos mentalmente, elas vão ser precisas. O valor que nós atribuímos a determinada recompensa vão estar sempre a mudar. Eles mudam constantemente. Porquê? Porque há aqui este erro de previsão. É a diferença entre aquilo que eu esperava e aquilo que realmente aconteceu. Imagina que, ok, atribuí aqui uma pontuação de 50 unidades a ir correr à praia e fazer exercício físico. Só que a minha previsão era, está um tempo incrível, está um tempo maravilhoso, eu vou chegar à praia, vou sentir-me bem, vou sentir aqui a brisa refrescante na cara, vai estar um tempo maravilhoso, vou sentir uma energia brutal no fim e eu vou, não é? Porque eu sei essas recompensas todas. Eu vou e o que é que acontece? Estou a correr, já comecei a correr e de repente começa a chover torrencialmente. Chove torrencialmente e eu penso, não, eu não posso continuar a correr assim, não tenho condições para correr assim. E volto o caminho para trás. Só que na volta, o caminho para trás para o carro, eu caio e torço um pé. Porque escorreguei numa poça. E qual vai ser a recompensa final? Vai ser frustração, desespero, mau humor, porque efetivamente aquilo que tu esperavas que ias ter não tiveste. Porque depois há aqui a libertação do neurotransmissor, o famoso neurotransmissor, a dopamina, que é este neurotransmissor, uma substância química que é libertada no teu cérebro, que aumenta se a recompensa for mais valiosa do que tu esperavas e diminui se a recompensa for menos valiosa. E neste caso, eu fui à praia, tive esta experiência negativa, a dopamina baixou. E se calhar a probabilidade de eu voltar a correr nos próximos tempos vai ser mais reduzida. Ou então, se calhar, vou ter mais cuidados, não é? Se calhar vou olhar para a meteorologia, ou vou ser mais reticente, não vou tomar uma decisão, ou se calhar não vou atribuir um valor tão alto aqui a essa prática. Se forem a pensar aqui na situação, por exemplo, quando vão a um restaurante, vocês vão ao restaurante pela primeira vez porque ouviram feedbacks, alguns amigos recomendaram, foram ao site, à internet e viram que tinham uma pontuação muito boa e feedbacks maravilhosos e, portanto, as expectativas estão altas, não é? Chegam ao restaurante e estão, vai ser incrível, vou comer mesmo bem. Chegam ao restaurante e a experiência é completamente ao lado. A comida vem fria, não sabe tão bem como achavam que ia saber, o tempo de espera é enorme, não é? Os empregados são antipáticos e, portanto, se calhar, tu no fim, o que é que vais pensar? Nunca mais volto a este sítio. Porque as tuas expectativas estavam altas e a recompensa que tu achavas que ias ter no final não aconteceu. Ou ficou aquém do que tu estavas à espera. E, portanto, da próxima vez tu vais atribuir da próxima vez que alguém te perguntar desse restaurante, vais dizer, não, é péssimo. E se calhar até foi só um dia mau, não é? Mas o mesmo acontece com o exercício físico, foi só um dia mau.
mas isso já contribui para que tu numa próxima situação que tenha em causa essa escolha, tu já vais ficar aqui mais reticente. Portanto, este sistema de aprendizagem é regulado pela dopamina. A dopamina atua aqui como um corretor de erros, digamos assim. Portanto, quando o valor fica aquém, as expectativas ficam aquém daquilo que tu esperavas, a dopamina baixa. Se supera as tuas expectativas, a dopamina aumenta. E isso dá-te aquela energia, aquela motivação para voltar a fazer a escolha que tu fizeste. Se o restaurante fosse efetivamente bom e tu tivesses uma experiência brilhante, a probabilidade de tu sentires motivação, energia e vontade de efetivamente voltar era muito maior, não é? Porque tu querias repetir aquela experiência, tu querias repetir aquela recompensa, não é? E portanto, graças a isso, graças a este sistema, nós conseguimos tomar decisões cada vez mais alinhadas com os nossos objetivos reais. E mesmo aqui com a questão do exercício físico. Ok, eu tive esta má experiência. Se calhar vou pensar melhor aqui na meteorologia, vou ver a meteorologia, se calhar vou ao ginásio em vez de ir correr, se calhar vou correr para a passadeira em vez de ir correr para o exterior. Portanto, isto contribui para a tua aprendizagem. Outro fator que precisamos ter em consideração é que efetivamente o presente, o que está a acontecer naquele momento, a situação presente, interfere muito na tua tomada de decisão. As opções que tu tens à tua frente, normalmente, têm um peso muito maior do que aquelas que tu simulas na tua cabeça, que se calhar ainda nem sequer aconteceram. Por isso é que tu pensas, eu quero perder peso, quero perder X quilos, quero atingir grande condição física, uma condição física maravilhosa. Mas naquele momento que tu deverias ir fazer exercício físico, tu preferes ficar no sofá a ver Netflix, porque é muito mais prazeroso, muito mais satisfatório, muito mais confortável eu ficar no sofá a ver Netflix. Portanto, tu deste prioridade ao presente, ao teu conforto no presente, àquela gratificação mais rápida, porque o nosso cérebro faz isto, não é? E a nossa motivação é tanto maior quanto mais rápida for a recompensa. E se eu vejo uma recompensa ali muito rápida, à mão de semear, a probabilidade de eu escolher essa opção é muito maior. E este efeito presente explica o motivo pelos quais as pessoas bebem e drogam-se, mesmo sabendo que isto tem efeitos negativos. É a razão pela qual as pessoas traem, mesmo sabendo que isto vai ter consequências negativas nas suas relações. É a razão pela qual os atletas consomem aqui substâncias para melhorar a performance, mas sabem que isso vai ter um impacto na sua saúde. E mesmo assim eles fazem. É por isso que tu adias projetos importantes, porque preferes ficar no sofá a ver Netflix. É mais gratificante. Tendo isto em mente, ao teres estes fatores em mente, tu quase que já tens aqui uma melhor noção do que é que acontece na tua cabeça e o que é que tu podes fazer para não ficares aqui sempre sujeito a estes fatores biológicos. E eu trago-te aqui um exemplo, uma história muito engraçada, muito interessante, que se chama o Pacto de Ulisses. Não sei se já ouviste falar do Pacto de Ulisses e da história de Ulisses, não é? De Cavalo de Troia. E o que é que isto consiste? E o que é isto, o Pacto de Ulisses, e porquê é que isto surgiu? Ulisses sabia, não é, que o canto das sereias era uma armadilha, porque já tinha havido montes de marinheiros que tinham naufragado contra rochas porque se deixaram influenciar, se deixaram ir pelo canto das sereias, que é aqui altamente manipulador, digamos assim. Só que ele tinha aqui um desejo brutal de ouvir o canto. Ele queria ouvir o canto, mas ele sabia que ia ter repercussões. E portanto, o que é que ele fez? Ele pediu aos seus marinheiros, aos seus tripulantes, para o amarrarem ao mastro do navio e pediu-lhes que eles pusessem cera de abelha nos ouvidos e que não reagissem aqui ao facto de ele estar ali a tentar sair, a tentar libertar-se, para eles ignorarem esse fato. E, portanto, ao passarem ali pela zona das sereias, não havia aqui o impulso de ir de encontro ao canto, porque os marinheiros não estavam a ouvir e ele estava amarrado e, portanto, não conseguia fazer absolutamente nada. E, portanto, ele conseguiu
ter mais autocontrole, conseguiu combater o seu impulso aqui com uma estratégia, com um plano. Ele sabia que o seu eu do futuro não ia conseguir ter controlo sobre a situação e que ia acabar por matá-los a todos. E, portanto, isso trouxe aqui a estratégia do Pacto de Ulisses, que é tu teres aqui estratégias que te permitem tu conseguires combater de forma mais inteligente os teus impulsos. Tu conseguires ter mais autocontrole e impedir de teres aqui decisões erradas no futuro. Porque a verdade é que tu neste momento podes estar muito racional sobre determinada situação. Isto acontece muito no início do ano, não é? Eu este ano eu vou começar a treinar, vou conseguir o objetivo Y e B e Z, vai ser o ano. Este é o ano. Porque tu ali estás, ok, estás com as emoções à flor da pele, mas estás mais racional, não é? O ano está a começar, tens aqui muito tempo. Portanto, há aqui um mar de possibilidades incrível. Só que depois a vida acontece. E as nossas emoções são muito voláteis, não é? O stress, porque determinado desafio a nível pessoal invade aqui a parte profissional. A parte profissional tem aqui alguns obstáculos e, portanto, tu começas a ficar frustrado, irritado, e depois isto também prejudica a parte pessoal. E, portanto, as emoções, por isso é que eu digo que nós somos muito mais emocionais que racionais, e as emoções falam primeiro. E, portanto, se tu não tiveres aqui em consideração o teu eu do futuro e a possibilidade do teu eu do futuro não ter tanta capacidade para gerir as suas emoções como deve ser, se tu não tiveres isto em mente, tu vais estar constantemente aqui a deixar-te levar pelos teus impulsos, pelas gratificações rápidas. Por isso é que temos aqui alguns exemplos de formas de combateres aqui impulsos. Por exemplo, marcar uma sessão com PT para tu conseguires ir fazer exercício físico ou com um amigo, não é? Porque tens aquele sentido de responsabilidade. Pedires a alguém para mudar a passe do teu Instagram ou do Facebook porque tu precisas de concentrar a sério naquele projeto ou naquele estudo para conseguires alcançar o objetivo que tu pretendes. E, portanto, e depois pedires a essa pessoa só para te dar a passe no final, quando tiveres os prazos concretizados. É por isso que se tu, para conseguires controlar aqui as tuas compulsões alimentares e conseguires comer de forma mais saudável, conseguires baixar aqui o teu peso, o ideal é não ter snacks tipo bolachas, fast food, que efetivamente não te permitem ter aqui um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável. Tirar isso de casa é o ideal, não é? Se tu tiveres ali disponível à mão de semear, a probabilidade de tu conseguires controlar o impulso quando chegas a casa super estressado e frustrado vai ser muito reduzida. Portanto, estás a pensar na possibilidade do teu eu do futuro não ter a capacidade de gerir o impulso que tu estás a ter neste momento. E, portanto, estes pactos são formas inteligentes de tu efetivamente conseguires controlar aqueles impulsos, de teres em consideração que efetivamente há vários eus do futuro que nem sempre conseguem tomar decisões mais adequadas. E, portanto, o segredo é preparar aqui o cenário com antecedência. E daí o planeamento. O planeamento é o que te permite tu tomares as decisões ali naquele momento, que efetivamente pode tirar aqui mais tempo, mas que no dia a dia te vai permitir tu entenderes aqui o que é que precisas de fazer sem estar sempre constantemente a tomar decisões, porque isto gasta energia. E como gasta energia, e já lá vamos, tu chegas ao final do dia completamente drenado, sem capacidade de tomar boas decisões e chegas a casa em stress e atacas os chocolates todos que há na despensa, reclamas com as pessoas que estão em tua casa, não vais fazer exercício físico porque andas a confiar aqui excessivamente na tua força de vontade. E ela é limitada. Isto para dizer que muitas vezes nós achamos, eu tomei esta decisão de forma completamente racional. Eu pensei muito nisto, eu deliberei muito, ponderei muito. Fui completamente racional. Quando, na verdade, grande parte dessas decisões foram mais emocionais do que racionais. E muitas delas têm por trás aqui o fator biológico. E eu gosto muito deste estudo que foi feito aqui com juízes
E de forma assim rápida, basicamente, o que é que acontecia? Eles tinham várias sessões aqui ao longo do dia e detectaram que efetivamente as sentenças eram mais pesadas, eram mais rigorosas ali perto da hora do almoço, ali antes do juiz almoçar. Porquê? Porque a fome já estava a apertar. E depois, quando iam a fazer a avaliação das pessoas, dos reclusos ou das pessoas que iam receber uma sentença, que a sentença era muito mais leve à tarde, depois, logo ali, depois do almoço, quando efetivamente já tinham a barriga cheia, já tinham as suas necessidades biológicas saciadas. E o que é que acontecia? Era a fome e a fadiga mental que estavam a falar mais alto. Por isso é que há aquela frase de eu não sou eu quando estou com fome. Efetivamente não és. E não tens tanta capacidade para gerir que os teus impulsos quando estás com fome. Por isso é que se diz, não vás ao supermercado com fome. Neste caso, se eles já não tinham grande energia, porque efetivamente não tinham aqui as reservas energéticas fundamentais para realmente conseguirem fazer o seu trabalho como deve ser e ainda tinham que tomar decisões, isto, claro, drena completamente uma pessoa. E ao final do dia, a capacidade de tomar boas decisões está completamente comprometida. Por isso é que não te podes guiar pela força de vontade. E eu sei que há muita gente que já sabe que isto é real, que a força de vontade é limitada, mas mesmo assim deixam-se conduzir por aí. E isto da disciplina vai muito por aí, não é? Basta ter disciplina. Porque muitas vezes confundem força de vontade com motivação e não é. A força de vontade é muito mais parecida aqui com a questão da disciplina do que com a motivação. Porque a motivação é aquilo que te dá energia para fazeres o que é preciso ser feito. O substrato de informação que tu tens relativamente às recompensas que tu vais ter no futuro, relativamente àquela escolha, se tu não tens esta simulação na tua cabeça, o motivo, a energia para tu fazeres o que precisa ser feito é reduzida. E a procrastinação é mais provável. A partir do momento que tens isto consciente na tua cabeça e tens aqui estratégias e tens um sistema inteligente que te permite fazeres o que precisa de ser feito diariamente, sem recorreres constantemente à força de vontade, aí sim tu vais conseguir que a disciplina seja mais fluida, que seja algo, que a ação seja mais fluida, mais natural, sem aquele esforço brutal e sem aquele sacrifício brutal constante. Quais são estes 5 passos para tu conseguires planear melhor aqui a tua vida e dependeres menos da força de vontade e da disciplina? Não estás sempre a pensar disciplina, disciplina, disciplina. Primeiro ponto, criares aqui um ritual semanal de planeamento. É fundamental. Este planeamento semanal é o ideal, porque se for planeamento diário, ao final do dia, já falamos sobre isto, a tua capacidade de tomar boas decisões está completamente comprometida. Mesmo que tu aches, não, fui racional. Não, não foste. Porque já gastaste muita energia ao longo do dia com tomada de decisão, com planeamento, com resolução de problemas, com foco. Tudo isso gasta energia, muita energia mesmo, porque esta parte do teu cérebro atrás da testa é o córtex pré-frontal que é responsável por tudo isso. Gasta muita energia. E, portanto, no final do dia, a probabilidade de tu teres energia efetivamente para tomar boas decisões é completamente. É muito improvável. E, portanto, fazer o planeamento diário no final do dia vai correr mal. O planeamento diário no início do dia pode correr bem, e se for para fazer planeamento diário, só se conseguires fazer planeamento diário, o ideal é ser de manhã, mas ter em consideração que este planeamento também te está a roubar energia. E está-te a roubar energia para tarefas e ações que tu precisas de fazer de manhã ou durante o dia que efetivamente têm uma exigência cognitiva muito elevada. E se tem uma exigência cognitiva muito elevada, gastam muita energia da tua parte. Portanto, em vez de começares logo pela tarefa que despende mais da tua energia, estás a começar pelo planeamento do teu dia. E acabas por ser muito mais reativo do que proativo. No planeamento semanal, tu já estás ali, já ao final da semana, já vais descansar no fim de semana, se calhar, e portanto estás ali em estados emocionais mais indicados para efetivamente fazer esse planeamento de forma mais estratégica, de forma mais inteligente. E isso vai ajudar que durante a semana tu consigas agir de acordo com os teus objetivos, seja a nível pessoal como profissional. O planeamento é para ter em conta os teus objetivos profissionais, tarefas que tens de fazer, metas que tens de cumprir,
mas também a parte pessoal, não é? Teres momentos de autocuidado, teres momentos para te dedicares aqui à tua família, teres momentos para te dedicares, se calhar, a um projeto pessoal, não é? Quando fazes esse planeamento, previamente, tu consegues perceber aqui, de forma inteligente e estratégica, como é que vai ser aqui a tua semana, de forma a que, efetivamente, essas coisas aconteçam. Escolhe aqui um momento na tua semana para tu reveres aqui o que aconteceu, tentares perceber aqui quais vão ser os melhores momentos para te fazer determinada ação e ajustares tudo o que for preciso e organizar os próximos passos. Depois, e eu já falei disso no último podcast, que é tu usares os teus picos de energia estrategicamente. Tu entenderes aqui como é que é a variação da tua energia ao longo do dia, para tu entenderes que, se calhar, tomadas de decisão exigentes vão ser nessas alturas em que eu tenho mais energia e não ao final do dia. Claro que às vezes estas coisas são imprevisíveis. Há determinadas decisões que se calhar vão surgir quando menos esperas. Mas se tu, por exemplo, vais ter uma reunião em que tem que haver aqui uma decisão final super importante para a tua empresa e tu vais colocá-la ao final do dia ou ao final da manhã, pode não ser a melhor opção. E isto depende um bocado também da tua energia. Se calhar, se for uma reunião extremamente importante que exige que haja aqui uma tomada de decisão bem pensada e que vai ter um impacto brutal aqui na tua empresa, se calhar, ok, ali logo de manhã, ali a meio da tarde, se calhar quando a minha energia, ou isto depende muito de pessoa para pessoa, não é? Porque depois do almoço, por exemplo, sou péssima para tomar decisões. Tenho uma quebra de energia brutal, mas de manhã tenho uma energia incrível para tomar decisões. E, portanto, tens que perceber aqui como é que a tua energia varia ao longo do teu dia para também conseguires facilitar aqui a tomada de decisão. Para que não seja aqui um gasto de energia tão grande para tomar boas decisões. Porque muitas das decisões que tu tomas às vezes têm consequências realmente importantes e impactantes aqui na tua vida. E, portanto, é importante que haja aqui as condições reunidas para que efetivamente tu consigas tomar uma decisão adequada. Terceiro ponto, prepara o teu cenário no presente. Pensa que tu tens vários eus e que muitos dos teus eus do futuro não têm capacidade para gerir impulsos, para controlar impulsos, para ter autocontrole como tu estás a ter neste momento. E portanto, tu tens que pensar que, ok, eu quero ter uma melhor condição física, mas normalmente chego a casa super estressado, cansado e a minha capacidade de tomar boas decisões fica completamente comprometida. Ok, vou livrar-me de tudo que pode realmente prejudicar-me. Quero estudar mais porque isto vai-me ajudar a ser melhor no meu trabalho, vai-me ajudar a ter aqui mais competência, a ser mais confiante aqui no que eu realmente comunico e que partilho e nas minhas aulas. Ok, vou ter aqui o livro em cima da mesa para me lembrar constantemente deste compromisso que eu tenho comigo. Até colocar no sofá, colocar à beira do sofá para eu, quando estou a pensar em ir para o sofá, sentar-me e ver Netflix compulsivamente e pensar, não, calma, se calhar primeiro vou estudar e depois vou ver Netflix. Porque se tu tiveres o livro guardado na gaveta, a probabilidade de tu lembrares e conseguir gerir aqui o impulso de ir para o sofá vai ser muito mais reduzido. A partir do momento que tu olhas para o livro, há uma coisa aqui, um clique, há um gatilho no teu cérebro que te faz lembrar esse compromisso. E o mesmo acontece aqui para começar o dia de trabalho, por exemplo, ou focaste aqui num projeto. Cria aqui o teu pacto de Ulisses. O que é que tu podes fazer para efetivamente garantires que consegues gerir aqui o impulso e fazeres o que precisa de ser feito? Se calhar vou deixar tudo pronto na véspera para começar a tarefa com menos resistência. 4. Cria aqui limites a nível físico e digital. Desliga notificações, bloqueia aplicações, organiza o teu espaço de trabalho e espaço digital, porque quanto mais estímulos tu tiveres, mais difícil vai ser manter o foco. Isso é ponto assente. Porque o teu cérebro não consegue estar concentrado em várias coisas ao mesmo tempo, em vários estímulos ao mesmo tempo. Portanto, se tiveres vários estímulos, sejam visuais, auditivos, isto está a dificultar aqui o teu foco e capacidade de autocontrole. E se calhar a probabilidade de procrastinares é maior. E o quinto ponto é automatiza decisões com sistemas. Seja a nível de checklists, de templates, de rotinas, manual.
não é? Nas empresas, porque é que há um manual? Para que quando alguém novo entre para a equipa, uma pessoa não esteja sempre a dizer persistentemente a mesma coisa, não é? Como um robô, a debitar as coisas. Portanto, ao ter um manual, a pessoa nova que entra, lê o manual para perceber o que é que tem que fazer e o que é que não tem que fazer. O mesmo acontece para o teu dia a dia. Tu teres aqui templates, checklists, rotinas, porque tu criares uma rotina, o que é que acontece? Há determinados comportamentos que se tornam hábitos e a partir do momento que se tornam hábitos deixam de precisar tanto da tua energia e foco. Porque se tu fores a pensar, tudo que tu fazes como um hábito já fazes sem pensar, sem planear. E portanto, a partir do momento que é um hábito, já não está a precisar aqui da tua tomada de decisão e da tua energia. Claro que é importante também desligar às vezes o piloto automático para entender aqui o que é que está a funcionar bem e o que é que não está, porque às vezes temos hábitos a perpetuar isso aqui na nossa rotina que nos estão a prejudicar constantemente e que estão camuflados. Mas desligares esse piloto e entenderes, ok, este hábito pode-se manter, este hábito tem que se eliminar. Como é que eu elimino? Vamos perceber aqui no meu cenário, no meu ambiente, o que é que eu posso fazer para eliminar, para facilitar aqui a eliminação deste hábito. Portanto, para finalizar e dar-te esta conclusão, eu quero que entendas que a disciplina é frágil. Embora muito se pense ao contrário, a disciplina é frágil, o teu cérebro cansa-se de estar sempre a confiar na disciplina e na força de vontade e, portanto, é fundamental tu teres aqui estas estratégias que te permitem tu tomar decisões mais adequadas diariamente, que te aproximam de objetivos que são importantes para ti. Como é que eu posso realmente facilitar aqui a vida ao meu eu do futuro? Ao meu eu do futuro que é bastante imprevisível. Isto é através de sistemas inteligentes, de uma estrutura, de um plano, de rituais que respeitam aqui o teu eu do futuro, que facilitam a vida ao teu eu do futuro, e isto vai fazer com que tudo flua de forma mais natural, com mais leveza e que te tragam resultados. E eu vou falar disto no dia 15 de Abril, às 19 horas, ao vivo no YouTube, o plano mais foco. É precisamente sobre isto de forma mais profunda, para tu realmente entenderes como é que tu podes realmente ser produtivo, produzir mais em menos tempo, mas sem estar sempre aqui em sacrifício e esforço constante. Portanto, aí eu vou-te dar os 4 pilares do plano mais foco, flow, organização, consistência e otimização. Vou falar de todos estes pilares e mostrar-te em cada um destes pilares o que é que tu podes fazer para efetivamente tu conseguires agir de forma mais proativa e de forma mais estratégica e inteligente. Ok? Eu vou deixar aqui na descrição o link para te inscreveres aqui no Plano Mais Foco, na Masterclass gratuita e online. Portanto, se este episódio ressoou contigo, espero que partilhes com alguém que esteja a precisar, ou nas tuas redes sociais, para que mais gente possa realmente ter acesso a esta informação e que me sigas aqui ainda, se ainda não segues aqui no canal, para tu futuramente receberes aqui a notificação de novos episódios que estão para aí para vir, está bem? Já sabes, dominar o tempo é preciso estratégia, sem dúvida, mas dominar-te a ti próprio, aí sim está o verdadeiro poder.